Então a gente falou de trabalho remoto, a gente falou dos custos de aluguel e o terceiro elemento é compras online, Caio. Principalmente daqueles produtos do dia a dia que são comprados, né? Como vitaminas, como comida, né? Aquilo que a gente compra no dia a dia. Você vê, né? E a gente fala muito disso, do impacto do online. E o online no varejo americano é 14,7%, né? Representa 14,7% de todo o faturamento, né? E aí a gente imagina que seria mais, né, Caio? Sabendo que, pegando recortes de alguns segmentos como eletrônicos, a penetração é maior, né, amigo? Não, e tem tudo a ver com o Brasil, que a gente está muito próximo dessa mesma marca, né? Aí entra o ponto de gancho, que a gente entra aqui, qual que é a importância das lojas que permanecem na cidade e porque elas ainda vão poder continuar ainda grandes lojas, né? Como a gente viu, trouxe grandes modelos ali, falando de NRF e tudo mais, tal, que a gente está falando específico do mercado americano, porque a notícia é específica do mercado americano, né? Mas a loja que oferta mais do que só produtos. A loja que oferta um motivo para a pessoa de fato sair de casa e ir até aquela loja, seja por uma experiência única de compra ou por um tipo de serviço, atendimento que ainda só é possível no presencial, no físico, né, tal. É como a gente cria esse modelo de loja que cria algo a mais nessa conversa toda, certo? Certíssimo. Tem um ponto aí na matéria que eu acho interessante, até quem fala isso, dá essa dica, é o Paco Underhill, que é um grande nome aí da ciência do comportamento de consumo e outras coisas. Primeiras leituras, cara, que eu ainda até hoje eu recomendo para as pessoas como Vamos às compras mais importantes para quem entra no mundo do varejo, que é observa teu cliente, cara. Olha para ele, Vamos às compras trata muito disso, né? De olhar o comportamento do teu cliente na loja para você entender o que você tá fazendo de errado, cara. Isso é o MVP, né, cara? A gente falou de uma letrinha bonita do MVP, de testar com o cliente, cara. É isso, é você pôr a loja em prática e olhar o cliente se o comportamento dele tá batendo com o que você estava dentro da expectativa dele e sua, né, com a loja, para você poder depois moderar ou alternar e tornar a loja mais interessante depois. Isso mesmo, eu gosto muito. E aí ele dá uma dica e é interessante. Você lembra que em janeiro, quando a gente estava na NRF, a gente visitou uma loja chamada Goose, que é uma marca canadense, né? Lembro. Aquelas roupas, né, bem fofinhas, né, meio aquele estilo da foto de IA que saiu do Papa, né? Aqueles casacos. Puff de fofinho, né? Isso. E aí, cara, ele dá uma ideia assim, ó, que os grandes centros, como é que os grandes centros vão se recuperar em relação a isso? Ele dá uma dica, porque ele diz que é muito difícil. Fechou uma CVS, não vai abrir uma Nordstrom ali. O que é que a turma precisa fazer na visão dele? Pensar em algo mais dinâmico, né? Abrir espaços para contratos mais curtos de aluguel, onde você permita ter lojas pop-up, temporária, ou coisas como a gente tinha pensado. Você lembra que aquela loja da Guzi só abre no inverno, tá lembrado disso? Sim, casaco só faz sentido vender no inverno. E aí, a gente se questionou, caramba, e aí como é que é? Ele consegue esse mesmo contrato de aluguel daqui no ano que vem, no período de inverno, para vender o casaco? A gente ficou se questionando. E aí é interessante que o Paco fala isso. Diz assim, tem um espaço que no inverno é Goose e no verão é Crocs, por exemplo, ou Havaianas, né? Olha que interessante, né? Eu acho que e é cabível no modelo do Brasil. A gente está vendo aqui, pelas questões das próprias empresas, uma série de lojas fechando. Essa semana a gente teve notícia da Marisa fechando lojas, a Riachuelo fechando a icônica loja deles no Oscar Freire, quando abriu foi um rebuliço, né? Foram quase 10 anos de loja, cara, ali, né, tal, icônica, porque todas as marcas de alguma maneira estão procurando se equilibrar novamente. De fato, aquelas operações, quando você tinha 1000 lojas, você ter 10 deficitárias, vale a pena porque é um local de visibilidade e tal, e as marcas estão repensando essa questão, então de fato falando, o que não fechar não der lucro, nós vamos, o que não tá dando azul aqui no final do dia, né, na última linha do Excel, nós vamos fechar. Muita marca tá inclusive entregando pontos aí icônicos e tudo mais nessa história. Então assim, onde sai um cara desse, quem entra no lugar aqui no Brasil? Também não tem. Todas as grandes operações no Brasil estão em xeque nesse momento. Estão se repensando nesse momento. Mesmo quem tá bem, não tá fazendo besteira, né? Então assim, nesse momento o cara tá ponderando qualquer ação mais inovadora e tudo mais, porque não é o momento de inventar muita coisa, é o momento de fazer o básico, como a gente sempre fala aqui, né? Então o cara não tá disposto a arriscar, como já teve em outros momentos. Então acho que a gente também passa, novamente, pelas mesmas questões que outros lugares do mundo estão passando nesse momento. Você assistiu Varejo Cast.